Pessoal, eu comprei o novo ROG Ally X que a Asus lançou aqui no Brasil recentemente, né? A evolução do ROG Ally que nós inclusive já testamos aqui no canal um tempinho atrás, e vou falar para vocês que eu tô gostando bastante da experiência, tá? Para quem não conhecia a proposta desses consoles portáteis, que é a nova onda do mundo gamer, a Asus tá trazendo o ROG Ally, a Lenovo tem o Legion Go, MSI tem o MSI Cloud, enfim, todas as marcas estão criando os seus portáteis respectivos, e estamos falando aqui basicamente de PCs portáteis, né? Eu sei que eles são considerados como console portátil, porque você vai comprar ele para rodar jogo, tem joystick aqui e tudo mais, mas dentro da máquina em si, ó, está rodando o Windows, assim como um notebook ou assim como um PC, o que traz uma proposta bem interessante para eles, que é você usar esse cara para jogar no seu tempo livre ali, você tá lá dentro do seu carro esperando alguém chegar, você consegue dar uma jogadinha nele, e você também pode plugar ele no setup e utilizar como se fosse um PCzinho, um mini PC ali, para estudar, para trabalhar ou até mesmo para jogar um CSzinho. E para quem já acompanha esse universo, sabe que a Asus lançou ano passado o ROG Ally tradicional, a versão branquinha e tudo mais, que nós testamos aqui no canal, uma versão de engenharia, que não era a versão final ainda, mas aquela versão tinha me desagradado em alguns pontos, né? Primeiro que ele era branco, para um produto que você vai ficar pegando toda hora, né? Vai ficar manuseando o tempo todo, suando as suas mãos aqui atrás. Um produto branco vai sujar com muita facilidade, né? A autonomia de bateria dele não era tão boa, durava menos de 1 hora jogando. Esse cara melhorou nesse ponto aí. E a performance do Ally que nós tínhamos testado, que era a versão Z1 comum, também não tinha me agradado muito, tá? Tá certo que a versão do Ally do ano passado, lançada aqui no Brasil, já era a versão Z1 Extreme, que eu não cheguei a testar, mas teoricamente esse ROG Ally X, além de estar na cor preta, tá com mais bateria, ele também tá com mais memória RAM, o que é bem-vindo nos últimos jogos aí que estão sendo lançados, que estão pedindo muita memória de vídeo, né? Então a gente pode alocar parte da memória RAM dele para memória de vídeo, entre outras melhorias que a gente vai abordar melhor nesse vídeo aqui, fechou? Então, ó, bora lá analisar esse novo aliado do meu dia a dia. Já vai deixando aí o seu gostei para apoiar nosso conteúdo, se inscreve aí se você curte esse universo de portáteis gamers, né? Desde os notebooks até os consoles, e bora lá analisar então esse novo ROG Ally X. Só antes de começar é o seguinte, esse vídeo aqui está sendo lançado dia 31 de outubro, provavelmente, e galera, amanhã já é novembro. Para quem não acompanha esse universo aqui de preços, promoções e tudo mais, basicamente a Black Friday, que seria na última sexta-feira de novembro, virou Black November, né? As grandes promoções agora acontecem em novembro, e não tem lugar melhor para você acompanhar essas promoções do que no benchpromos.com, que é o nosso site, né? Onde a gente posta lá promoções, avisa sobre lançamentos, novidades, etc. Vira e mexe, por exemplo, a Asus faz combo do ROG Ally junto com algum notebook, que costuma valer bastante a pena, e aí se você acompanhasse ou o nosso site ou o nosso grupo de promoções, você poderia aproveitar essas oportunidades. Então fica a dica aí para você não cair na Black Fraud, hein? Porque durante a Black Friday também existem várias promoções fakes de preços que não são baratos. Lá no nosso site no Telegram a gente só posta as promoções de verdade, fica o dia inteiro lá pesquisando sobre isso, fechou? Os links estão aqui na descrição. Agora bora lá falar desse carinha Asus ROG Ally X que eu comprei para uso pessoal mesmo, tá? E bom, vamos começar falando sobre o seu design e construção, que por mais que seja bem parecido com o Ally tradicional, né? Pelo menos a cor aqui é diferente. Nós estamos agora numa cor preta, meus amigos. Muita gente pedia essa cor porque por mais que eu curta periféricos brancos, vide os meus periféricos aqui, ó, mouses, né, teclados, eu gosto tudo, headsets também, gosto que seja branco. Pro ROG Ally eu prefiro a cor preta também, porque vocês podem ver que o acabamento do plástico aqui, ele é mais simples, né? É um plástico mais áspero. E na versão branca, esse acabamento acaba pegando sujeira com muita facilidade, né? Então, se sua mão não estivesse extremamente limpa, depois de jogar você ia notar que ia ficar um pouco marcado. Aqui na frente até que nem tanto, mas principalmente aqui na parte de trás, que tem essas ranhuras para melhorar a pegada, mas isso aqui absorve bastante sujeira, né? Principalmente se o aparelho aqui for claro. E assim, ele é todo de plástico, tá? É bem acabado, a construção dele é bem firme e tudo mais, mas o plástico é aquele plástico rígido, simples mesmo. Tem algumas ranhuras aqui, por exemplo, esse logo da ROG bem bonitão. Aqui na parte de trás, né, nós temos, como eu falei, essa textura para melhorar um pouquinho a tua pegada. Tem aqui a saída de ar, inclusive uma saída de ar com o olhinho da ROG, e tem essa faixa na parte de trás que dá um visual um pouquinho mais diferenciado, né, com esse acabamento meio holográfico aqui. Temos também alguns detalhes, por exemplo, aqui embaixo, o olhinho, né, da Republic of Gamers. Temos aqui o símbolozinho ROG nessa moldura de tela que é de vidro, tá? Inclusive utiliza Gorilla Glass aqui na tela, justamente para ter mais resistência, até porque é uma tela touch, então você vai usufruir bastante dela aqui. Então ele tem uma tela tão resistente como, por exemplo, os smartphones. Eu só não gostei tanto da moldura dessa tela, tá? Que eu achei ela meio grossa demais aí.
para o produto. A tela dele é de 7 polegadas, já a gente vai falar sobre as especificações dela, mas eu achei essa moldura preta um pouco grossa demais, coisa que também tinha no AliEx, e o Steam Deck também é a mesma coisa. Eu acho que um concorrente desse AliEx aqui, que é um pouco melhor quanto a isso, é o Legion Go, que tem uma tela um pouco maior. Mas falando agora sobre pegada, pessoal, ele tem uma pegada bem gostosa. Inclusive, uma das novidades do AliEx é que eles remanejaram a posição dos botões, eles estão um pouco mais próximos, né, para você se sentir mais confortável aqui jogando. Tem uma fácil transição entre o analógico e os botões, e tem também botões traseiros aqui, ó, esses dois botões macros que você pode configurar para alguma coisa. Eu achei bem ergonômico, bem gostoso de utilizar, só que assim, ele é leve, tá? Não é um console pesado, só que já fica aí um aviso de que se você tá pensando em comprar ele para jogar, por exemplo, deitado na sua cama, ele não é tão compacto para você jogar deitado com ele aqui em cima da sua cabeça. Eu tentei algumas vezes e você cansa depois de uns 10, 20 minutinhos jogando, tá? O ideal para ele é você realmente apoiar os seus cotovelos em alguma posição, seja no seu joelho ou seja aqui em cima da mesa, e aí fica extremamente confortável de utilizar. Se você utilizar ele suspenso assim, uma hora ele começa a pesar. Eu tenho aqui a balança pra gente ver quanto que ele pesa, e ó, ele sozinho, deixa eu só tentar equilibrar ele aqui em cima, aí eu vou só apoiar aqui com o dedo pra ele não cair pra trás. Ele tem aqui cerca de 670 gramas, tá? Eu sei, pô, isso não é pesado, é muito menos do que sei lá, por exemplo, um notebook gamer que a gente costuma testar aqui no canal e tudo mais. Só que para um console portátil, que talvez você vá se imaginar jogando de pé, por exemplo, esse peso pode ser bem relevante. E já que estamos falando aqui de ergonomia, vamos falar um pouquinho sobre os botões, né? O conjunto aqui de joysticks e tudo mais. Uma novidade legal do ROG Ally X é que agora os gatilhos, aqui, né, o RT ou o LT, eles já são Hall Effect, tá? A prova de drift, então eles nunca irão falhar, teoricamente eles têm durabilidade aí muito maior do que os gatilhos que são tradicionais, né? Que não utilizam esse sistema chamado de Hall Effect. Já os analógicos ainda são tradicionais, tá? Eles não são magnéticos ainda. Eu acho que pela faixa de preço desse Ally X é um ponto que eu diria que talvez seja negativo. Eu sei que seus concorrentes também não são magnéticos, até onde eu sei. Mas falando de controles tradicionais que você compra, né? Sei lá, um Flydigi Apex 4, um Mechanic G5 Pro, a maioria dos controles mais modernos já possuem analógicos magnéticos também. Aqui não. Tá certo que aparentemente a Gully Kit vai lançar em parceria com a Ally X um kit de upgrade, onde você pode trocar os analógicos aqui por versões com Hall Effect, né? Que são os analógicos magnéticos, mas eu não encontrei para comprar ainda. Os que vêm originais não são Hall Effect. E falando dos botões, gostei bastante da aparência deles aqui, são meio gelatinosos / profundos, mas são botões de membrana, tá? De novo, eu sei que é padrão da categoria, mas eu gostaria muito que esses botões já fossem mecânicos. É uma outra coisa que os controles mais modernos, né, os gamepads mais modernos, já estão trazendo. Tudo Hall Effect, seja analógico e gatilhos, e os botões estão vindo todos mecânicos. Tanto esses botões da direita, como também o D-pad, que aqui também é de membrana, tá? Mas que poderia ser mecânico e tornaria o produto um pouquinho mais premium. E uma dica, se eu fosse utilizar esse ROG Ally, eu entraria aqui nas configurações da ASUS, na parte de iluminação, definições, e eu provavelmente desligaria o RGB quando o Ally estivesse fora da energia, porque por mais que seja bonito, é um produto que a gente quer que tenha uma boa autonomia enquanto a gente está jogando. A gente quer jogar a maior quantidade de tempo possível, então eu desligaria as LEDs dos analógicos, deixaria ele ligado apenas se eu estivesse conectado em alguma fonte de energia, tá? Já fica a dica aí. E claro que você pode personalizar também as cores desses analógicos, tá? Para fazer ele combinar melhor aí com a sua personalidade, apesar de eu achar mais bonito deixar no modo arco-íris, onde ele fica trocando a cor de forma automática. E falando aqui na frente, nós temos dois botões adicionais, tá? Primeiro, tem um kit padrão que é o botão Start e o botão Select, que eu esqueci de como é que fala esses botões aí no Xbox. Eu sou cria do Play 2, né? Então acaba que pra mim esse botãozinho da direita é sempre Start e esse aqui é sempre o Select. Mas nós temos também esse outro botãozinho embaixo, que é o botão dedicado para abrir o software Armoury Crate, tá? Que é o software da ASUS, que está otimizado aqui para o portátil. Então, ó, você consegue navegar entre os menus utilizando aqui o próprio gamepad, pode ver aqui nas configurações e tudo mais, né? Você vai utilizar bastante esse software Armoury Crate, mas eu acho que você vai utilizar ainda mais esse outro botãozinho aqui, porque clicando nele você vai ter acesso a algumas configurações rápidas, como por exemplo o modo de performance, muito relevante aqui para o Ally X, o modo de controle, né? Se você vai utilizar aqui o joystick ou vai utilizar um mouse externo, coisa do tipo, resolução, enfim, várias outras funções de performance para finalizar a tarefa, voltar para a área de trabalho, coisas que você vai usar o tempo todo nesse Ally X. Então esse botão aqui, ó, ele é muito importante para abrir
esse centro de comando e facilitar a sua navegação, até porque nós estamos aqui em um Windows, né? Então se a gente não tivesse essas facilidades, enquanto você está jogando, como é que você vai dar um Alt Tab, por exemplo? Você não tem um teclado para dar os comandos, né? Então ter um centro aqui com as coisas mais facilitadas é bem-vindo. E eu estava me esquecendo, um outro botão é esse aqui de cima, o botão de liga e desliga, né? Porque se a gente desligar aqui o console, por exemplo, a gente só vem aqui, dá um clique e ele liga aqui pra gente. Ele já logou aqui automaticamente, mas deixa eu tentar forçar ele a entrar na página de inicialização para mostrar uma outra coisa. Aqui sim, estamos na tela inicial do Windows. Para logar, pessoal, a gente poderia digitar a senha, mas esse botão de liga e desliga, ele é sensor biométrico, tá? Tem sensor de impressão digital. Se eu vier aqui com o meu dedo cadastrado, ele já loga automaticamente no Windows pra gente. Isso novamente facilita bastante pra gente não ter que vir aqui no tecladinho virtual e ficar digitando, né? Tem um leitor biométrico aqui já embutido no botão Power. E por último, nós temos os botões de aumentar ou abaixar volume aqui num fácil acesso também. E já que mostramos aqui a parte de cima, vamos continuar falando sobre as suas conexões, né? São poucas, nós temos aqui uma entrada P2 para headsets, tá? Fone e microfone, apesar de que ele já tem som integrado, que são através dessas duas ranhuras aqui. Inclusive o som dele é bem legal. Não é um som extraordinário não, tá? Já vou avisar vocês que é um som comum, não tem graves muito presentes e tal, mas como é um som virado para você, né? Você joga aqui com os falantes virados para o seu rosto, o som aqui sai bem definido. Eu costumo jogar na faixa dos seus 30, 50% de volume. Ele não é extremamente alto não, mas eu acho que dá conta desde que você não esteja em um ambiente muito barulhento, né? E se você está em um ambiente público, por exemplo, você provavelmente vai dar preferência de usar um fonezinho aqui nesse P2 ou via Bluetooth. Nós temos aqui a entrada para cartão micro SD, para caso você queira colocar mais armazenamento, apesar desse Ally ter 1 TB de armazenamento de fábrica, então acho difícil que você precise de mais que isso, mas se precisar, tem um upgrade fácil aqui via cartão. E temos aqui duas USB-Cs, aqui também é uma outra novidade com relação ao Ally tradicional, porque no tradicional ele tinha apenas uma USB-C e aí ele tinha uma entrada chamada XG Mobile, né? Que era uma entrada meio que específica para quem queria fazer o eGPU, que é utilizar uma placa de vídeo externa. Como eles viram que a galera não estava utilizando muito essa tal de eGPU, através dessa conexão XG Mobile, eles resolveram colocar duas USB-Cs de fato. Sendo que essa primeira aqui é a mais simples, é USB 3.2 Gen 2, compatível com carregamento e também compatível com saída de vídeo, tá? Então, através dessa saidinha você pode carregar, inclusive a fonte dele é essa aqui, a fonte que vem junto, tá? É uma fonte justamente USB-C e é de 65 watts. Você pode utilizar tanto a fonte original, como também outros carregadores que utilizam o protocolo PD, que é o Power Delivery, né? Para carregar esse Ally e pode ser através dessa entradinha aqui. Sem contar que você pode também plugar um hubzinho com saída de vídeo, tipo essa HDMI, e aí você consegue fazer ele sair vídeo, né? Através dessa USB-C. E tem essa outra USB-C aqui mais para a extremidade, que já é uma USB 4. Então aqui já chega a 40 gigabits por segundo de velocidade e ele também é compatível tanto com saída de vídeo, caso você vá utilizar monitores externos, como também compatível com carregamento. Você pode escolher em qual das duas portas você vai carregar esse Ally se você quiser. E pelo fato dele ser USB 4, a taxa de transferência aqui é bem maior do que o USB 3.2, né? Então você continua com a possibilidade de poder fazer uma gambiarra aí, botar uma placa de vídeo externa, né, via USB-C, porque existem algumas formas, através da USB 4. Apesar de ser uma baita gambiarra, quem sabe a gente tenta fazer isso algum dia por aqui. Um ponto que eu acho que seria legal para esse Ally seria botar uma dessas USB-Cs aqui na parte de baixo, né? Porque aqui não tem nenhuma entrada. Então se você for utilizar esse Ally carregando, né? Tipo, a bateria dele tá acabando e você quer continuar jogando, quer plugar ele num power bank, porque sim, é possível fazer isso. O cabo vai sair de cima e talvez isso não seja muito ergonômico se saísse de baixo, para o cabo vir direto pro seu bolso, por exemplo, seria um pouco melhor. E por essas duas USB-Cs, galera, você bota um hubzinho, um dock ali, cara, você consegue montar um setupzinho completo, né? Só com essas duas aí. Bota um hubzinho aqui para conectar um mouse, um teclado, um headset sem fios, bota um HDMI, né? Pode botar vários monitores plugados, inclusive, aí vai depender da dock que você vai pegar. Eu montei um setupzinho na minha sala ali e ficou, cara, parecendo justamente um mini PCzinho. Dá para trabalhar, estudar, jogar jogos que são mais dedicados pro teclado e mouse, numa boa. Agora, falando aqui sobre a tela do ROG Ally, eu já comentei que ele utiliza aqui moldura de vidro, né? Gorilla Glass, é uma tela touch e é uma tela Full HD de 120 Hz. Isso é um ponto bem legal também. Alguns concorrentes desse Ally, concorrentes mais ou menos porque estão em outras faixas de preço, mas por exemplo, o Steam Deck ainda utiliza a resolução HD. Aqui já é
Full HD você tem um pouco mais de definição, tá certo que nem todos os jogos nesse tipo de projeto vai conseguir rodar em Full HD, alguns nós tivemos que rodar em HD para ter uma performance um pouquinho mais aceitável, tá? Mas como o hardware desse Ally é mais forte do que o Steam Deck, alguns jogos você consegue sim aproveitar a resolução total dele ali. É de 120 Hz também, então você consegue ter um pouquinho mais de fluidez em jogos que vão rodar acima de 100 FPS, que também não são muitos, mas é uma tela um pouquinho acima da média até com relação à qualidade, porque ela consegue cobrir até 94,9% do sRGB, 95%, né? Por cento aí das cores sRGB, o Steam Deck ele tinha uma tela bem básica, cobria 45% só do NTSC, então as cores eram mais lavadas, e consegue chegar a 440 nits de brilho, então uma tela bem brilhante também. Só que não se enganem, estamos falando aqui de uma tela IPS ainda, tá? Por mais que tenha esse acabamento gloss aqui, a tela seja bonitona, de boa qualidade, ainda é IPS. E aí, um argumento que você pode trazer é que, por exemplo, já tem lá fora o Steam Deck OLED, né, que a tela lá com certeza vai ser melhor. Sendo bem sincero, quando a ASUS anunciou que ia trazer uma evolução do Ally, né, que seria esse Ally X, eu imaginei que já viria com tela OLED. Não veio ainda, imagino que na próxima versão venha. E sobre qualidade de cores, falei que é muito boa, as cores aqui são bem legais. Fica uma observação que a tela dele não veio calibrada 100% de fábrica, tá? Então as cores não estão 100% fidedignas, o que eu não acho um problema, você não vai utilizar a tela dele para trabalhar, você não vai utilizar essa mini tela para fazer um design gráfico, trabalhar com fotografia, então não tem problema estar descalibrado, mas a gente gerou um perfil calibrado, tá? Um pouquinho mais calibrado pelo menos do que o original. E aí se você quiser utilizar o nosso perfil, o link vai estar aqui na descrição para você instalar no seu Ally X. Provavelmente vai dar também no seu Ally normal. E bom, pessoal, falamos aqui sobre tudo da parte externa desse ROG Ally. Agora, para essa segunda parte do vídeo, eu montei um setupzinho aqui, ó. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, junto com esse Ally, ele veio com esses dois suportes para você deixar ele organizado aí no seu setup, né? São suportes bem simples, meio que, não sei se é um papelão ou se é um plástico, né? É um material meio ecológico, mas também é provisório, né? É um suportezinho para você deixar o seu Ally de pé enquanto ele carrega, ou para fazer igual eu tô fazendo aqui, né? Botar ele num setup e deixar ele mais inclinadinho, bonitinho. Existem suportes por fora que você pode comprar, que já tem hub USB embutido, por exemplo. Eu comprei, já um suporte tá para chegar, mas por enquanto a gente utiliza esse originalzinho mesmo. Como vocês estão vendo, eu tô utilizando um hub USB plugado aqui na USB 4, ligando aqui o tecladinho, que é sem fio, e ligando o meu mouse também, sem contar que o HDMI está plugado para vocês poderem ver o que eu estou mostrando aqui. E vamos falar então sobre o conjunto de hardware desse ROG Ally. Vamos começar pelas memórias, tá? Porque upgrade legal desse Ally X foi a quantidade de memória RAM que ele está vindo, porque ó, ele está vindo com 24 GB de RAM de fábrica, são memórias soldadas, né? Então você não tem como fazer upgrade, mas antes ele vinha apenas com 16 GB. Então aqui nós temos mais memória, e isso é legal, principalmente quando a gente vem aqui nas configurações do Armoury Crate. Estou utilizando o touch, mas eu poderia estar utilizando o mouse, né? Vem aqui na parte de desempenho, definições da GPU, e vocês vão ver que a gente pode configurar quanto de VRAM que a gente quer alocar para a placa de vídeo desse ROG Ally. Eu estou alocando 8 GB de VRAM atualmente, você pode chegar até 16 GB, o que é um exagero. Isso aqui é para quem vai jogar em 4K, a gente não vai jogar em 4K nesse Ally. Até 6 GB eu acho que já estava bom para esse Ally, mas eu botei 8, porque ultimamente tem muitos jogos pedindo mais de 6 GB de VRAM. A gente viu isso acontecendo no Silent Hill 2, no Hellblade 2 também, né? Então jogos que utilizam a nova engine, Unreal Engine 5, estão muito pesados para VRAM, então a gente consegue alocar 8 GB aqui, ou se não deixar no automático, que aí ele vai alocando conforme for necessário, mas eu gosto de deixar reservado aí para não ter chance do jogo consumir muita RAM e faltar memória para VRAM. Por que eu tô falando isso, né? Porque normalmente em placa de vídeo dedicada você não pode escolher quanto de VRAM você quer alocar para a placa de vídeo, porque ela tem uma quantidade X de VRAM e acabou, ela foi fabricada dessa forma. Mas como estamos falando aqui de uma placa de vídeo integrada, a VRAM dela é compartilhada com a memória RAM. Ou seja, ele tem 24 GB de RAM, a gente aloca 8 GB para VRAM, e aí sobram 16 GB ainda para o sistema, tá? E é por isso que é tão bem-vindo esses consoles portáteis que usam placa de vídeo integrada virem com mais RAM. Porque, por exemplo, o ROG Ally tradicional, que tinha apenas 16 GB de RAM no total, se você aloca 8 GB para VRAM, só sobra 8 GB para o sistema. E aí pode ser pouco, né? Vai causar stutter em jogos e tudo mais. Então aqui você consegue alocar 8 GB para o jogo, para a placa de vídeo, aliás, e ainda sobram 16 GB, o que é uma quantidade bem legal, fechou? Essas memórias SANs estão rodando aqui a 7.500 megatransfers por segundo, uma frequência mais alta justamente porque são memórias soldadas, e é isso, né? Baita diferencial aí com relação aos seus concorrentes, que a maioria, se não todos, ainda vem com 16 GB. Sobre o SSD, ele veio aqui com o modelo da Micron de 1 TB de armazenamento. ROG Ally tradicional vinha também
com 512, então aqui temos um armazenamento um pouquinho maior, mas a grande novidade é que se você desmontar esse Ally e ver a peça interna, né, ver o SSD que está instalado ali dentro, você vai ver que é um SSD comum, do tamanho tradicional, que é o 2280, né, o SSD que você compra aí aos montes pela internet. É o mesmo SSD que a gente usa em notebooks, por exemplo, né? E por que isso é uma novidade? Porque no Ally tradicional, assim como também nos seus concorrentes como o Steam Deck, o SSD que eles usam é um padrão muito diferente, é um padrão 2230, que é um SSD muito pequenininho e muito difícil de você encontrar para comprar, principalmente aqui no Brasil. Então, um upgrade no SSD, tá certo, ele tá vindo com mais armazenamento, né, mais espaço também. Só que além disso, o tamanho que ele utiliza é o tamanho tradicional, que é o 2280, e isso facilita muito o upgrade que você queira fazer depois. E sobre a velocidade do SSD original é mediana, não é nada demais, também não é das mais básicas, só passa de ano mesmo. E já que a gente mostrou o Ally desmontado, vocês notaram, né, ele tem uma placa-mãe vermelhona ali, chamando bastante atenção. E uma coisa legal é que esse Ally é fácil de desmontar, tá? Enquanto você tá tirando os parafusos ali da carcaça de trás, um parafuso do meio, que seria o último que você vai tirar, na hora que você dessosqueia ele meio que já destrava a carcaça para você, te dando abertura para você desencaixar toda a carcaça, né? Então você não tem que ficar caçando, enfiando ali um palitinho no meio da carcaça para ir destravando, ele meio que já desencaixa de forma automática. Isso significa que a ASUS pensa realmente que você vai fazer o upgrade e já deu uma facilitada nesse ponto. Outra novidade do Ally X é que a ASUS diz que as ventoinhas foram retrabalhadas, tá? Então elas estão ali com até 10% a mais de fluxo de ar. E uma outra coisa também é que essas ventoinhas não só refrigeram agora o processador, que é o Z1 Extreme, né? Como também direciona parte do fluxo de ar para a tela desse Ally, porque uma das reclamações do modelo anterior é que ele esquentava muito aqui na tela, enquanto você estava jogando, né, você sentia que a tela ficava muito quente, justamente porque o processador está atrás dessa telinha. Eu não sei te dizer se ele está esquentando menos do que a versão anterior, mas de fato, usando uma câmera térmica, ele continua esquentando a tela, tá? Enquanto você está jogando, as partes mais quentes desse Ally é a tela, você vê ele na câmera térmica que fica bem amarelo, e essa parte superior que tem a saída de ar. O resto da estrutura, cara, onde você encaixa a tua mão aqui, né, pra tua pegada, os botões ali, eles ficam gelados, você nem nota que o Ally tá esquentando, mas assim que você tem que usar o touch no meio da tela, você vai notar que ela vai estar bem quente. E por último, falando sobre a placa-mãe, eles otimizaram bastante ali a posição dos componentes para colocar uma bateria maior, e para mim foi esse o grande upgrade desse Ally X, tá? Além das memórias, SSD, cor e tudo mais, para mim o que me fez ter vontade de comprar ele foi essa nova bateria de 80 watts-hora. Geração passada era apenas 40 watts-hora, então aqui nós dobramos a capacidade de bateria e isso talvez faça com que ele também dobre a autonomia, a quantidade de tempo que você consegue jogar com ele. E sim, olha só essa tabelinha de autonomia de bateria em jogo, tá? Então isso aqui é jogando algo, não é aquela bateria Office, que deixa só o Ally ligado para ver até quanto ele vai durar. Isso aqui é rodando um jogo no modo turbo. Esse Ally X com a bateria de 80 watts-hora, ele chegou a pegar 127 minutos de autonomia, o que é equivalente a 2 horas e 7 minutos, né? Então assim, 2 horas jogando, foi jogando Black Myth Kong no caso, sem interrupções por mais de 2 horas aqui, tranquilamente, isso usando o modo turbo, porque ele tem um modo mais econômico ainda, que é o modo desempenho, né? Que são apenas 17 watts de consumo, mas que você vai perder um pouquinho de performance. No modo mais forte possível, mesmo assim, ele durou 2 horas, muito melhor do que o ROG Ally que nós tínhamos testado ano passado. Tá certo que era a versão Z1 tradicional, era uma versão de engenharia ainda, era um protótipo, né? Não era a versão final na época que nós testamos, mas ele tinha pego apenas 49 minutos de autonomia. Aqui já foi, cara, mais do que o dobro, então isso é um upgrade muito válido. Se saiu melhor do que o Steam Deck, que inclusive consome menos, né? O Steam Deck é a versão tradicional que nós testamos, a versão LCD, consome 15 watts e chegou a 100 minutos de autonomia. Então assim, o ROG Ally é mais forte, consome mais energia, mas consegue entregar uma autonomia maior que todo mundo. Não testamos ainda a Legion Go, mas provavelmente esse Ally X vai ganhar, porque o Legion Go tem uma bateria de 49.2 watts-hora. E o Steam Deck, né, a versão OLED, que é a versão mais nova, tem uma bateria também de apenas 50 watts-hora. Aqui já é 80. Então acho que nessa parte de autonomia, esse Ally X vai ganhar de todo mundo por enquanto. E uma coisa importante para mencionar é que para chegar nesse resultado foi com os LEDs desligados, tá? Com brilho da tela na metade e volume em 30% ali mais ou menos, tá? Fizemos também o teste padrão vídeo playback, que é o vídeo, deixa o site carregar. Alguém tem que reclamar aí com esse dono desse site aqui, hein, cara, tá meio lento. Mas ó, teste de autonomia de bateria, que é o que a gente faz em notebooks, né? Que a gente deixa aqui o dispositivo rodando um vídeo no modo mais econômico possível, então aqui foi no modo silencioso, tá? Que gasta apenas 13 watts aqui, ó. Né, um consumo bem baixo, com brilho da tela em 100 nits e com volume mutado, tá? Nessas condições, meus amigos, esse ROG Ally X,
ele pegou entre as melhores autonomias possíveis dentro da categoria de notebooks, né? A gente não testa tantos portáteis por aqui, mas ó, 792 minutos, deixa eu ver na colinha, isso é equivalente a 13 horas e 12 minutos de autonomia. Essa tabela não está filtrada, pode ver que todos os notebooks que nós já testamos estão por aqui. E cara, esse Ally X pegou entre as melhores autonomias, junto com os Core Ultra 7, junto com o MacBook, né? Eu sei que dificilmente você vai usar esse Ally para trabalhar fora da tomada, mas caso você vá, ele vai ter uma boa autonomia de bateria, porque 80 Wh é bastante coisa, até para o notebook, e o chip dele parece estar extremamente eficiente, então pode ser uma boa também para você trampar. Só que tem uma observação, esse teste foi feito com a Ally sozinho, tá? Sem estar plugado no hub, porque se você botar monitor externo, periféricos externos, eles gastam um pouco mais de energia, pode ser que essa autonomia seja um pouco menor, mas eu não acho que vai ser tão diferente do que isso que ele já entregou pra gente. Bora falar agora sobre o processador, né, desse Ally X, que não mudou com relação ao Ally tradicional. Então, para quem já viu algum review do Ally tradicional aqui, questão de performance vai ser exatamente a mesma coisa. O que muda é a parte lá da memória RAM só. Mas o Ally que nós testamos aqui no canal um tempo atrás não era a versão Z1 Extreme, que é o que equipa o Ally X. Era a versão Z1 tradicional, que nem chegou a ser vendida no Brasil, né? Eles trouxeram a versão mais forte na época. Esse Z1 Extreme, pessoal, ele é um processador de 8 núcleos e 16 threads, bem legal, é um CPU bem forte, e outra é da arquitetura já Zen 4, tá? Então ele é equivalente aí aos Ryzens da linha 8000 aí de notebooks. Por que isso é legal? Primeiro, se a gente comparar, por exemplo, com o Steam Deck, que eu sei que muitos de vocês vão comparar. O Steam Deck é bem mais barato, isso é verdade, mas lá ele utiliza ainda um CPU de Zen 2, arquitetura Zen 2, são 2 gerações para trás, e é 4.8 ainda, né? Ou seja, 4 núcleos, 8 threads. Aqui já é Zen 4, 8 núcleos, 16 threads. É um dos motivos desse Ally, também do Legion Go da Lenovo, né? Alguns outros portáteis que surgiram aí, serem mais caros que o Steam Deck. Eles optaram por utilizar um CPU bem mais forte do que o console portátil da Valve. Tanto que nos nossos benchmarks, esse ROG Ally X, ele pega 12.689 pontos na bateria, ou seja, com ele ligado fora da tomada. Se você plugar o Ally X na tomada, ele ganha 5 watts a mais no modo turbo, tá? Ele chega a 30 watts ali no modo mais forte possível, fazendo ganhar 9% a mais de performance também, com 13.774 pontos. Mas o ponto aqui é mostrar a diferença deles. Primeiro, pro chip Z1 tradicional do Ally que não foi lançado, que é só por curiosidade, mas ele é muito mais forte, por exemplo, do que o Steam Deck. Aqui é uma observação, esse Steam Deck é a versão LCD, não é a versão OLED ainda, porque acho que o OLED teve ali umas reformulações, né? Mas comparado justamente contra a versão LCD, nós estamos muito mais fortes aqui, e essa pontuação tá muito próxima de alguns notebooks gamers na faixa aí dos seus 5, 6 mil reais, tá? Por exemplo, do Storm 450R que nós testamos recentemente. Aqui, claro, o Storm 450R é bem mais barato, mas é um notebook muito maior, né, com muito mais espaço para arrefecimento. Lá a gente pegou 13.791 pontos, quase igual o ROG Ally na tomada. E outra, o Storm a gente testou na tomada também, né? Então se for para comparar tomada contra tomada, o ROG Ally empata contra o Storm 450R, que tem um Ryzen 7 7735HS, tá? Então, CPU bem decente, até para você utilizar para trampar, para rodar algum software um pouquinho mais pesado, né? Claro, ele não é dos mais fortes possíveis. Hoje em dia, na categoria de notebook, a gente almeja pelo menos seus 15 mil pontos, mas considerando o tamanho desse cara, console portátil, se o seu trampo não for muito pesado, dá para confiar nesse CPU para fazer essas tarefas, tá? Isso foi no multicore, testando todos os núcleos ao mesmo tempo. No single core, que é testando o núcleo individual, né, a performance de cada núcleo mesmo, que seria a performance bruta do CPU, a gente também manda bem. ROG Ally X aqui, ó, pega de 1722 até 1753. Aqui a gente não ficou muito diferente do single core do ROG Ally Z1 tradicional, que a gente tinha testado na época, tá muito parecido, né? Ficamos muito melhores do que o Storm 450R, que não mandou bem no single core, então nesse ponto esse Ally vai ser melhor do que o notebook gamer, para vocês terem uma noção, e muito melhores também do que o Steam Deck, porque lá a arquitetura já é um pouco mais antiga, né? É Zen 2 ainda, e aqui nós já estamos na arquitetura Zen 4. Nós fizemos também alguns outros testes, tá tudo lá no nosso site, tá? Essas tabelinhas, né? Estão todas públicas aqui na aba de benchmarks, no benchpromos.com, mas em resumo, é um CPU bem forte, vai dar conta de rodar os jogos assim como o Storm 450R, que é um notebook, já consegue dar conta, e vai dar conta de uso do dia a dia também, caso você vá utilizar esse cara como um PCzinho. Não é má ideia você pegar ele para ser o seu dispositivo para trabalhar durante o dia, para estudar, e no final do dia utilizar ele para jogar. Totalmente viável de fazer isso. Faltou falar sobre placa de rede, agora que eu me lembrei, ele tem um Wi-Fi 6E, tá? E aqui é um ponto muito importante, porque esse Ally não tem conexão via cabo de rede, né? É um portátil, e o Wi-Fi dele já é
O 6E não é o Wi-Fi 7 ainda, pelo ano de lançamento já poderia ser o Wi-Fi 7, mas eu entendo que isso vai depender também do CPU, né? Para ser o Wi-Fi 7 tinha que ser um CPU mais moderno, porque estão atrelados ali. Mas enfim, é um Wi-Fizinho padrão que a gente costuma ver até nos notebooks. Agora, sobre performance gráfica é o seguinte, esses consoles no geral, eles não têm placa de vídeo dedicada, né? Caso contrário, não caberia num projeto tão compacto. Então eles utilizam a placa de vídeo integrada do próprio processador. E aqui ele diz ser a AMD Radeon Graphics, mas em resumo é a Radeon 780M, que a gente vê equipada nos Ryzen 8000 de notebooks, por exemplo. É uma placa de vídeo muito decente, bem fortinha, tá? A VRAM dela é variável, já mostrei isso para vocês, né? Então você pode alocar a quantidade de VRAM aqui dependendo da quantidade de RAM que você tem. E aqui eu confesso que a gente não tem muitos benchmarks para mostrar, que a gente não testou nem o ROG Ally tradicional e nem o Steam Deck em benchmarks sintéticos, né? Mas já vou avisando vocês que essa placa de vídeo integrada é bem legal para você rodar quase todos os jogos. Todos os jogos que a gente testou nesse Ally X rodaram, não teve nenhum que não rodou. Tem alguns asteriscos, tá? Que a gente já vai falar. Só que só não confundam, ainda é uma placa de vídeo integrada, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com o notebook gamer mais barato do mercado, que tem uma RTX 2050, a 2050 ainda é melhor do que essa Radeon 780M, tá? Tanto que no Forza Horizon 5, no alto e em Full HD, o Ally X com a placa de vídeo integrada manda bem. Pega ali seus 61 FPS de média, plugaram na tomada e na bateria, que é como você vai jogar, pegou 58 FPS de média. Bem decente, né? Sim, mas uma RTX 2050, que é uma placa de vídeo de entrada dos notebooks gamers atuais, pegaria 82 FPS nessas mesmas condições, tá? Tanto que a recomendação desses portáteis, tanto o ROG Ally X como o Legion Go, o Steam Deck mesmo, é tentar jogar em Full HD, de repente usando o FSRzinho, o upscalingzinho, mas muitos jogos você vai ter que jogar em HD, porque ainda é uma placa de vídeo integrada, apesar de ser bem decente, ainda não chega a ser uma placa de vídeo dedicada de fato. E já que a gente começou a falar sobre jogos, deixa eu comentar um pouquinho para vocês como é que é a experiência de jogar nesse Ally X. Então, primeira coisa, tem vários modos de performance, vários não, né? Tem 3 modos de performance nele que você pode configurar. Tem o modo Turbo, que é o modo de mais performance, né? O modo que provavelmente você vai utilizar a maior parte do tempo. Tem o modo manual, onde você pode configurar manualmente aqui os consumos, aí se você quiser explorar isso melhor, né, você faz por fora aí, mas eu achei que os presets padrões que vieram de fábrica funcionam bem. O modo silencioso é basicamente para você estudar ou trabalhar, tá? São poucos os jogos que você vai conseguir jogar com apenas 13 watts de potência. Jogos talvez um Hades 2, um jogo bem levinho, talvez vá nessa potência menor, você vai economizar bastante energia, a bateria vai durar muito mais do que aquelas 2 horas que eu falei para vocês que ele pegou. Tem o modo desempenho, que aí são 17 watts, decente, consegui rodar vários jogos nesse modo, mas você sofre ainda com um pouquinho de stuttering e tudo mais. O ideal mesmo é o modo turbo 25 watts, tá? Que aí sim você consegue rodar tudo. E outra, mesmo com o nome turbo parecer, dá a impressão, né, dele fazer muito barulho, galera, o barulho que esse ROG Ally faz é quase inaudível mesmo no modo turbo, tá? Pra você ter uma noção, eu fiz aqui uma gravação, eu não sei te dizer se o barulho que o microfone captou era do Ally ou se era barulho ambiente, porque se você apertar algum botão do console, o barulho que o pressionamento do botão faz é maior do que o barulho das ventoinhas desse Ally aqui, tá? Então pode ficar bem tranquilo quanto a isso, que mesmo no modo turbo ele não fica muito barulhento. Então todos os testes que eu vou mostrar para vocês foram gravados no modo turbo, tá? Importante falar isso. Tem aqui a parte de resolução, que está em HD, que eu estava jogando alguns jogos que precisava ser em HD, mas você pode deixar em Full HD. Deixa eu ver se vai bugar se eu clicar aqui. Ele não está deixando alterar nesse momento, justamente porque eu estou duplicando a tela para vocês, tá? Mas clicando aqui ele trocaria para Full HD com uma certa facilidade. E aqui embaixo tem alguns recursos, como por exemplo esse AMD RSR, que nós não utilizamos. Esse recurso, você abre o teu jogo em HD e aí esse RSR ele faz o upscaling para Full HD, né? Tentando deixar a imagem mais nítida. Só que isso não é necessário utilizar caso o jogo já tenha algum upscaling nativo, como por exemplo o FSR, né? Que já faz esse esquema de aumentar a resolução sem perder muita nitidez, de forma muito mais decente do que esse cara. Isso aqui é mais para jogos antigos, que não tem FSR e tudo mais. Os jogos que nós testamos todos tinham, então a gente não precisou utilizar esse recurso. E aí tem esse tal de AFMF, que é o AMD Fluid Motion Frames, que é o tal do Frame Generation via driver da própria AMD. E para mostrar esse recurso eu vou ter que abrir um joguinho com vocês. E bom galera, seguinte, estamos aqui agora no Black Myth Wukong, tá? Eu tenho que gravar a tela para vocês, porque se eu duplicar a imagem para vocês verem o que eu estou jogando aqui, o AFMF não funciona. Então tem algumas limitações. Primeira coisa, todos os testes que nós fizemos gravados foi sem utilizar esse tal de FMF, porque ele tem várias limitações. Se a gente botar algum overlay que não seja esse overlay da própria Radeon, né? O FMF
desabilita. Se você duplicar a tela, o FMF também não funciona, então ele tem algumas frescuras, porque como ele funciona via driver, né, ele só vai funcionar realmente na tela gerenciada aqui pelo dispositivo, tá? Estamos aqui no Black Myth Wukong, se não me engano nós estamos em HD nesse momento aqui, ó, vamos ver aqui nas configurações gráficas. Não que importe muito, porque já a gente vai falar sobre isso, mas ó, estamos aqui na resolução HD, que é o 1280 por 720, usando o FSR só que em 100%, ou seja, sem fazer upscaling, né? Com Frame Generation do jogo já, então muita gente pergunta isso. Ah, dá pra usar o FMF junto com o Frame Generation? Dá pra fazer isso. E qualidade gráfica estamos no mínimo possível, porque é assim que a gente vai jogar nesse roguelike, é sempre no mínimo, tá? Não vai ter nenhum jogo, dificilmente o jogo desses jogos mais modernos você vai jogar em qualidades gráficas mais altas. Primeira coisa, mesmo estando em HD, vocês podem ver que o jogo fica bem nítido aqui no roguelike, porque a tela dele é bem pequena, então já fica essa observação, vocês vão ver alguns jogos que ficam feios no vídeo, porque está na resolução HD, mas jogando, pessoalmente falando, HD é bom o suficiente para esse tamanho de tela. E vocês estão vendo que estamos pegando aqui só 60 frames por segundo mais ou menos, né? Não estamos ainda utilizando o AFMF. Aqui está no baixo, em HD, com Frame Generation e acabou. Ele tá funcionando aqui bem, né? Tá bem fluido, o input lag tá bem legal, bem viável de você jogar. Só que tem observação, se a gente vier aqui no menu da ASUS e ver a opção do AFMF, ele está ativado, ó. A AFMF está ligado. Pois é, já fica o aviso que só ligar aqui não é o suficiente. Além disso, você vai ter que vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a tela de trabalho, né? Você vai ter que vir aqui no software da AMD, entrar no jogo que você está jogando, como por exemplo aqui Black Myth Wukong, e aí aqui você vai ter o AMD Fluid Motion Frames manual que está desativado. Vou ligar ele, agora sim ele está ligado, tá? Você vai ter que fazer isso para cada jogo que você jogar. É só fazer uma vez e acabou, não precisa ficar fazendo o tempo todo, né? Mas agora sim, se a gente voltar aqui no Black Myth Wukong, deixa só o overlay aqui voltar a funcionar. Ó, eu tive que reiniciar o Ally, porque o FMF também tem esses bugs. Às vezes você ativa, ele não funciona 100%, então reiniciando aqui, agora sim ele está funcionando. Vocês lembram que tá pegando 60 FPS, né? Agora estamos pegando, ó, 114, 113, o que, cara, dobrou, literalmente dobrou a quantidade de FPS que a gente tá tendo nesse jogo aqui. Mas calma, tem alguns porém nessa história. Primeiro porém é o seguinte, olha a quantidade de FPS, 120 e tudo mais, né? Assim que a gente começa a movimentar a tela, pode ver que esse FPS vai cair, ó, de volta para os seus 60 frames por segundo, né? Aí eu paro de movimentar, aí o Fluid Frames entra e aí ele dobra novamente, ó, 130 e poucos agora. O que acontece? Esse Motion Fluid Frames, ele não funciona muito bem com a tela em movimento, né? Se você ficar movimentando a tela aqui, ó, o FPS vai caindo até o momento de chegar de volta nos seus 60 frames por segundo. Porque o jeito que ele gera os frames aqui, esses frames gerados, né, adicionais, eles não são iguais o Frame Generation do FSR ou do DLSS da NVIDIA, tá? Aqui ele meio que repete os frames que já existem. Então um ponto é, a performance aqui não mudou, não é que estamos rodando o jogo a 120 FPS, não, a gente está rodando o jogo a 60. Dessa forma aqui, mas com ele parado ele consegue gerar frames repetidos a ponto de aumentar o FPS para você. Isso não necessariamente vai aumentar muito a fluidez do seu gameplay, porque primeiro, isso aumenta bastante o input lag, porque como são frames repetidos, né, diferente do Frame Generation ou do DLSS, que são frames meio que gerados do zero pela inteligência artificial, aqui não, né, ele só vai repetir ali os frames que já existem, você vai ter um input lag um pouco mais notável, principalmente se você partir de FPS mais baixo. Partimos de 60, então aqui, cara, dá pra usar o FMF numa boa, ele não tá me parecendo, né, que tá com um input lag muito maior do que o que já estava, mas se você partir, sei lá, de 30 FPS, aí o input lag que você vai sentir vai ser muito maior, então o desempenho base do jogo já tem que estar meio alto para o FMF funcionar bem. Mas sim, nessas condições onde a tela não está se mexendo muito, ele realmente consegue manter uma taxa de FPS mais alta, a tela aqui realmente fica um pouco mais fluida, né, de você jogar, e ele dá menos borrões do que o Frame Generation do FSR ou do DLSS, então é bem válido sim você deixar o AFMF ligado, mas não espere muito milagre dele, tá? Ele não vai resolver, tipo, se o jogo não tá rodando sem o FMF, não é o FMF que vai fazer ele rodar. O FMF vai melhorar um pouquinho a fluidez, né, a sensação de fluidez do jogo, mas o desempenho nativo dele é esse aqui, ó. Ele tá rodando nativamente aos seus 64 FPS nesse momento. Fechou? E a gente vai partir agora para os jogos que nós testamos nesse Ally X, mas nenhum desses jogos está com FMF ativo, tá? Primeiro que ele não funciona se você espelhar a tela, né, que a gente teve que fazer por conta da placa de captura, e também não funciona se você usar algum overlay de performance que não seja da Radeon, né? Por exemplo, aquele nosso overlay do MSI Afterburner, se a gente bota algum overlay, o FMF para de funcionar. Mas em todos os jogos você poderia usar o FMF desse jeito que eu mostrei aqui para vocês, fechou? Enfim, entre os jogos que nós testamos nesse Ally X, para você ter uma noção da performance dele, né? Testamos aqui um Cyberpunk 2077,
1077, aqui foi em Full HD no baixo, então não tivemos que baixar a resolução por enquanto. Usando a FSR qualidade para fazer o upscaling, né, e também usando o frame generation do jogo, a gente conseguiu pegar seus 42 FPS mais ou menos, tá? Assim, gameplay estável, dá pra jogar dessa forma aqui, não tivemos muito stutter e tudo mais, a gente só teve um pouquinho de input lag por estarmos utilizando o Frame Generation partindo de FPS muito baixo, né? E aqui é um exemplo que o FMF não faria milagre, já que o jogo já está rodando, né, meio que no limite ali, e já está com o input lag do Frame Generation da FSR, imagina botar mais um FMF por cima, o input lag ia ficar de 3 dias úteis. Mas já é bom pra gente ver que aqui as temperaturas estão bem baixas, pra quem achava que esse ROG Ally iria esquentar, né? Fisicamente ele esquenta só na tela e na parte de cima, né? Mas em jogo o chip também não esquenta muito não, fica ali bem tranquilo, até porque ele consome pouco, né? Ele tá no modo turbo aqui e ele consome seus 25 watts nos componentes, então eles ficam ali nos seus 74 graus mais ou menos. Agora, sendo bem sincero, para jogar Cyberpunk nesse Ally X eu baixaria a resolução para HD, a resolução da tela mesmo, tá? Porque no HD, sem precisar usar FSR e nem usar o Frame Generation, ele roda 50 FPS sem input lag. Aí você botando o FMF por cima, você dobraria isso, né, se a tela não estiver em muito movimento. E de novo, pode ser que para vocês no YouTube o HD fique feio, parece tipo, nossa, parece um jogo de Play 1 e tudo mais, mas é porque se você jogar na tela do Ally, que é de apenas 7 polegadas, uma tela menorzinha, eu achei mais nítido até jogar em HD do que usar o Full HD com FSR, que a imagem fica meio borrada, o Frame Generation também dá uma borrada a mais, então achei que em HD fica bem viável de jogar aqui, por conta do tamanho da tela dele. Testamos também God of War Ragnarok, jogo recente aí, tá? Aqui pode ser Full HD mesmo, tá? Não precisamos baixar para HD, com tudo no baixo e usando FSR no modo qualidade, tá? Aqui a gente conseguiu pegar mais ou menos seus 50 frames por segundo, com um porém, aqui não deu para usar o Frame Generation, tá? Porque o Frame Generation nesse jogo ele até tem, mas usando o Frame Generation ele fica travando por algum motivo aqui, o Frame Generation deu um conflito com a Ally, então aqui não foi possível utilizar. Eu jogaria realmente em Full HD baixo, usando FSR qualidade e com o FMF ganharia um pouquinho mais de fluidez, né? 50 FPS já tá bem tranquilo de jogar. Testamos Ghost of Tsushima, jogo bem otimizadinho, jogamos aqui em Full HD no baixo, nem precisou ser muito baixo, esse jogo até tem uma qualidade gráfica menor ainda, usando aqui o XeSS da Intel no modo qualidade, que também é um método de upscaling, né? E usando o Frame Generation do jogo, que dessa vez rodou bem, pegamos seus 71 FPS, meus amigos. Usando ali o FMF, né? Isso aqui subiria para 140 FPS tranquilamente. Jogo super bem otimizado aí, perfeito para rodar em consoles portáteis como o Ally. Testamos o lançamento Dragon Ball Sparking Zero, para quem quer um jogo um pouquinho mais, né, de luta. E aqui foi em Full HD no baixo, o jogo não tem DLSS, FSR, não tem Frame Generation, e rodou já a 58 FPS, né, bem perto dos seus 60 frames por segundo, que é o limite máximo desse jogo. Então assim, rodou super bem, com o frame time meio instável, mas isso é meio que padrão desse Dragon Ball, né? Tá todo mundo reclamando de performance não muito lisa, mesmo em hardwares mais potentes. E assim, na gravação que tá passando pra vocês, deve estar meio travada a imagem, mas é porque minha placa de captura começou a morrer, tá? Jogando, vocês podem ver no frame time ali, que tá lisinho, dá pra jogar numa boa e em Full HD. Testamos um jogo super pesado aqui, que é o Silent Hill 2 Remake. Aqui tentamos em Full HD, botei no baixo, né? Usamos FSR qualidade, mas mesmo assim, ele ficou entre 25 a 30 FPS, tá? Aí aqui eu não sei se dá pra falar que rodou nessas condições. Eu acho que é um dos jogos mais pesados entre todos que nós já testamos por aqui. E aí o ideal aqui seria baixar para HD, porque em HD no baixo, sem precisar usar FSR, a gente já fica nos seus 49, né, 45, 50 FPS mais ou menos, o que é bem jogável, ainda mais para esse jogo aqui. E fica a observação, nós testamos em live e vale a pena lembrar que notebooks com placas de vídeo que tem apenas 4 GB de VRAM nem sequer rodaram esse jogo. Olá, e rodou capenga em Full HD e HD rodou bem. Notebooks com 2050 ou 3054 GB não conseguiram rodar, ficava muito ruim. E aí a gente ficou até brincando que o Ally deu um pau nos notebooks gamer justamente por conseguirmos alocar mais VRAM para a placa de vídeo integrada dele. Nós testamos também alguns jogos que são mais competitivos para PC, então jogos de FPS, que eu imagino que você talvez vai plugar o Ally na tomada, vai botar um tecladinho, um mouse e jogar no seu setup. Então por conta disso, esses 3 próximos jogos foram feitos com o Ally plugado na energia. Os outros jogos foram todos com o Ally na bateria, que é um modo portátil mesmo, mas para jogar com teclado e mouse você provavelmente vai botar ele na tomadinha. E aí o Warzone 2, por exemplo, jogamos aqui em Full HD no baixo, usando o FSR qualidade, sem precisar de Frame Generation, porque é um jogo competitivo, né? E aí pegamos 71 FPS de média. Eu me surpreendi bastante aqui, achei que ele ia pegar menos, mas não. Ficou bem viável de jogar aqui um Warzone 2, tá? Rodou liso do liso, sem muito stuttering, né? Dá pra jogar de forma competitiva bem tranquilo. Então tá aí a vantagem de ser um console portátil Windows, né? Você consegue jogar jogos de PC no teclado e mouse tranquilamente.
por exemplo, um CS2, porque o Warzone até tem para console, né? CS2 não tem. Você consegue jogar aqui em Full HD no baixo, pegamos seus 88 FPS mais ou menos. Você poderia até baixar a resolução, botar no 4x3 para ter um pouquinho mais de FPS aí, mas enfim, já é bem viável de jogar mesmo na resolução nativa desse Ally. Testamos também o Valorant, que aí é um jogo bem leve, né, em Full HD no baixo, e aqui pegamos acima dos seus 135 FPS, dá para você botar um monitor externo aí de até 144 Hz e conseguir rodar o jogo bem perto dessa taxa. Fica aqui também algumas menções honrosas, como por exemplo Elden Ring, que nós conseguimos rodar nesse Ally X em HD, na qualidade gráfica no mínimo, e ficamos ali nos seus 55, 50 e poucos FPS. Lembrando, tem notebook gamer que não consegue rodar bem Elden Ring por conta do CPU mais limitado. Aqui, como é um CPU 816, né, já Zen 4, rodando o Ring numa boa. E outro jogo também foi o COD BO6, que aqui nós rodamos em HD, tudo no mínimo, e pegamos ali seus 60 frames por segundo mais ou menos, né? Testamos tanto em live quanto eu jogando de fato, porque eu tô tentando aprender a jogar COD no controle. É impossível, mas enfim, tô tentando aprender isso justamente aqui no ROG Ally. Fiz isso antes de dormir ontem, por exemplo. Foi aí que eu notei que ele é meio pesadinho, né? Pra você utilizar enquanto você está deitado. E bom, galera, no final das contas, vale ou não vale a pena você comprar um ROG Ally X? Então é o seguinte, vamos resumir aqui os pontos positivos e pontos negativos, porque esse vídeo deve ter mais de 1 hora de duração, então só para vocês se lembrarem do que a gente disse há 1 hora atrás, ou para quem já pulou para esse final. Seguinte, de pontos positivos, eu acho que as mudanças que esse Ally X sofreu são muito bem-vindas. A cor preta agrada muito mais do que a cor branca nesse tipo de produto. Eu gosto muito de periféricos brancos, né? Mas, cara, para um console handheld, onde você vai ficar com a sua mão o tempo todo em contato, sua mão nem sempre vai estar 100% limpa, uma cor mais escura fica menos marcado, né? E esse preto aqui também não marca dedo, como é um preto mais áspero, né? Vai ser muito difícil esse cara ficar com aspecto de sujo. Para mim, a maior diferença desse Ally X é bateria, 80 Wh em comparação com 40 Wh que era do Ally normal, é um upgrade, cara, game change, assim, muda completamente a percepção sobre o produto, e ele fica muito superior aos seus concorrentes, que tem bateria de até 50 Wh mais ou menos, né? Então esse cara entrega mais performance por conta do chip Z1 Extreme e consegue entregar mais autonomia também. Outro diferencial legal é ter mais memória RAM, 24 GB é muito interessante para você conseguir alocar mais memória para VRAM da placa de vídeo, né? Já que os últimos jogos aí estão ficando cada vez mais pesados na parte de memória de GPU, principalmente os jogos desenvolvidos na Unreal Engine 5. Outro upgrade legal é o fato do SSD agora já ser o 2280, né? Facilita o upgrade para caso você queira colocar mais armazenamento. E por último, ele rodou basicamente todos os jogos que nós testamos aqui, desde os mais leves até os mais pesados, né? Um dos mais pesados que nós testamos foi o Silent Hill 2 Remake, que vários notebooks gamers não deram conta de rodar, e esse cara conseguiu rodar uma boa por conta da VRAM. Claro, nem todos os jogos foram em Full HD, alguns tivemos que baixar para HD, mas que pro tamanho de tela desse portátil, né, uma tela de 7 polegadas, é super viável de fazer. Mas claro, também tem alguns pontos onde ele poderia melhorar. Eu acho que começa pelo fato de ele utilizar botões de membrana ainda e analógicos, né, que não são Hall Effect, não são magnéticos. Eu sei que seus concorrentes, Steam Deck, o Legion Go, também vão sofrer desses mesmos pontos, mas eu gostaria que ele tivesse vindo já com botões mecânicos, analógicos, né, Hall Effect. Os gatilhos, pelo menos, já são Hall Effect, isso já é uma certa evolução, mas o resto do conjunto poderia ser um pouquinho mais premium. Assim como a tela dele, né, já poderia ser uma tela OLED. Alguns concorrentes, como por exemplo o Steam Deck, já tem a versão OLED. Beleza, o Steam Deck é uma outra categoria, ele é mais fraco, é outro processador, né, é um 4.8, aqui já é um 8.16. Mas, cara, pela faixa de preço que esses caras estão, eu acho que seria muito bem-vindo. Quando a ASUS anunciou esse Ally X, eu pensei que já viria com uma tela OLED, mas não é o caso, é uma tela IPS, muito boa, mas poderia ser um OLEDzinho, né? E por último, eu acho que um ponto negativo não só do Ally X, mas de qualquer console portátil desses PCs handheld, né, é o preço. Esse cara hoje custa seus R$ 6.559. Sim, é um valor bem alto, com esse valor você compra qualquer console de videogame, notebooks muito mais fortes, PCs ainda mais fortes, né? Mas por um outro lado, cara, se você olhar o preço desses consoles aí, não só do ROG Ally X, mas olha, por exemplo, o seu concorrente, que é o Legion Go, que também equipa com o chip Z1 Extreme, tem até menos memória RAM e fica mais ou menos também nos seus 6.000 e poucos reais, né? E esses são os dois únicos vendidos oficialmente aqui no Brasil, com garantia aqui, tudo certinho. Você até encontra o Steam Deck OLED, por exemplo, mas é importado, sem garantia da fabricante. Você encontra aí mais ou menos pelos seus 5.000 reais, que sim vai ser um pouco mais barato, mas de novo, não tem garantia. O chip é mais fraco, a tela HD, então é um produto
um pouco inferior na parte de especificação. Então nem dá para falar que o ROG Ally X está caro, porque o que está caro na realidade é a categoria de consoles portáteis, desses PCs portáteis handheld, né? É uma categoria muito nova, tá ganhando espaço, então por enquanto ainda é para poucos, mas se você tem condições de chegar nisso e precisa dessa solução mais portátil, que nem eu falei no começo do vídeo, né? Se você não tem tempo para jogar no seu setup, não tem como parar para jogar ali na sua TV, esse cara pode ser um excelente companheiro aí para você conseguir jogar no seu dia a dia corrida aí, no carro, né? Esperando uma fila, de repente aí até no banheiro. Mas a questão é o seguinte, se você for comprar ele, não se esquece de olhar no benchpromos.com, estamos entrando na Black November, mês de Black Friday, e provavelmente esse ROG Ally X deve entrar em alguma promoção, seja a promoção dele mesmo ou a ASUS fazendo um combo, né, ROG Ally X mais um ZenBook, Ally X mais um TUF, alguma coisa assim, onde ele pode acabar valendo mais a pena. Então, ó, dá uma conferida no benchpromos.com ou no nosso grupo do Telegram também, para ficar sabendo dessas oportunidades, fechou? Os links estão aqui na descrição e comenta aí, você curtiu o ROG Ally X? Não curtiu? Você gosta dessa categoria de consoles portáteis, né, esses mini PCs handheld? Prefere os notebooks, PCs, consoles? Comenta aí que vai ser interessante saber a opinião de vocês da comunidade. Mas se você curtiu pelo menos esse vídeo gigantesco que deu muito trabalho para fazer, não se esquece, deixa aí o seu gostei, se inscreve também se você curte esse universo de portáteis gamers, seja consoles ou notebooks, que é a nossa especialidade. E é isso, quem sabe em breve a gente não testa aí um Legion Go ou Steam Deck OLED, né? Mais pra frente, talvez. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos, vejo vocês no próximo vídeo então, até mais, valeu!